pesadelo de perseguição, de cair, de chegar nu em público. Sabe qual é a parte estranha nisso tudo? Seu cérebro escolheu cada detalhe, de propósito, e você vai querer saber por quê. Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. A gente já entendeu aqui no canal por que a gente sonha, o mecanismo do sono, REM, o que o cérebro faz com as memórias do dia, porque a gente esquece a maioria dos sonhos logo depois de acordar. Se você ainda não viu esse vídeo, vale muito a pena depois desse aqui. Mas pesadelos são outra coisa. Neste vídeo, você vai descobrir por que o cérebro cria cenários de terror durante o sono, o que está acontecendo lá dentro enquanto você sente esse medo todo, e por que tentar eliminar os pesadelos pode ser mais perigoso do que parece. Sabe quando você está num exame, olha para a folha em branco e percebe que não lembra absolutamente nada? O professor já está cobrando, o tempo acabou, e você não consegue nem respirar direito. Ou então você está correndo, mas as pernas não obedecem. Algo vem na sua direção e seu corpo simplesmente recusou. Tipo areia até o joelho. Ou aquele clássico, lugar público, olha para baixo e... sim, completamente despido, sem saída. Quem aqui nunca teve pelo menos um desses? Exatamente. E esse não é detalhe pequeno. O fato de que os mesmos pesadelos aparecem em culturas completamente diferentes, em pessoas que nunca se conheceram, em crianças de 5 anos e adultos de 60. Isso já deveria nos dizer algo muito importante sobre por que esse sistema existe. Porque pesadelos não são aleatórios. Uma pesquisa publicada em 2023 pela University of Montreal analisou dados de mais de 8.000 pessoas e chegou a uma conclusão bem inconveniente. Os pesadelos mais comuns se repetem. E quando se repetem, eles seguem padrões muito específicos. Perseguição, queda, exposição, fracasso. O seu cérebro não está gerando terror por acidente. Ele está executando um protocolo. Durante séculos, a humanidade tentou explicar isso da forma mais criativa possível. Os gregos achavam que eram mensagens diretas dos deuses. Na Idade Média, a teoria dominante era que um demônio se sentava no peito da pessoa enquanto ela dormia. Chamavam de Mara. A própria palavra nightmare, em inglês, vem daí. Mas foi só no século XX que a neurociência começou a olhar para isso de forma diferente. E o que encontrou foi muito mais perturbador do que qualquer demônio. Aí fica a primeira pergunta sem resposta. Por que o cérebro escolhe fazer isso especificamente durante o sono, e não durante o dia? Você sabia que pessoas que deixam de ter pesadelos tendem a tomar decisões piores na vida real? Um estudo da Universidade de Montreal mostrou que os pesadelos funcionam como um simulador de risco. Sem eles, o cérebro perde uma forma importante de treinamento. Você sabia? Comenta aqui. Quando você dorme, o cérebro não desliga. Ele entra em modos de processamento muito específicos, e os pesadelos acontecem quase exclusivamente durante o sono REM. Aquele estágio em que os olhos se movem rapidamente sob as pálpebras, o cérebro está praticamente acordado e o corpo fica paralisado. Essa paralisia tem nome: atonia muscular. É um mecanismo de segurança para que você não comece a encenar fisicamente o que está acontecendo na sua cabeça. Imagina só, cérebro no máximo, corpo completamente travado. É exatamente nesse ambiente que os pesadelos surgem com maior intensidade. Lá dentro, durante um pesadelo, acontece algo muito específico. A amígdala, a região que processa medo e ameaça, fica extremamente ativa. Pensa nela como um alarme disparando no teto. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio lógico e pelo controle racional, fica praticamente desligado. É por isso que durante um pesadelo você não consegue pensar: isso não é real. A parte do cérebro que faria esse julgamento foi desativada. O freio sumiu e o acelerador está no fundo. E isso não é defeito. É exatamente o ambiente que o cérebro precisa para processar certas coisas com a intensidade necessária.
Mas aqui vem o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. O conteúdo específico do pesadelo, o monstro, o abismo, a prova, não é o ponto. O que o cérebro está tentando resolver é mais profundo do que parece. Os pesquisadores da University of Montreal identificaram que os pesadelos mais comuns mapeiam um conjunto muito pequeno de ameaças emocionais: rejeição social, perda de controle e fracasso. Não é coincidência que esses três temas apareçam em culturas tão diferentes. O cérebro não está sendo criativo. Ele está usando um repertório evolutivo fixo para treinar respostas para ameaças emocionais que fazem parte da vida humana desde sempre. Isso conecta diretamente com a hipótese mais aceita atualmente sobre a função dos pesadelos: a teoria da simulação de ameaça, proposta pela pesquisadora finlandesa Antti Revonsu. A ideia central é que durante o sono, o cérebro recria situações ameaçadoras para que você possa praticar respostas emocionais sem estar em risco real, tipo um simulador de crise. O medo que você sente é completamente real. O perigo não é. Sabe quando você está passando por um período de pressão no trabalho e os pesadelos de perseguição começam a aparecer mais? Não é fraqueza. É o cérebro mapeando a ameaça emocional que está na sua vida real e criando um cenário onde ela pode ser processada com segurança, do jeito mais visceral possível. É a mesma lógica de um treinamento de incêndio numa fábrica. O ambiente está controlado, mas o corpo aprende como reagir de verdade. Se isso está te surpreendendo até aqui, deixa um like para fortalecer o canal. E lá no Instagram eu compartilho estudos recentes sobre como o cérebro processa medo durante o sono. Mas voltando à pergunta, por que o cérebro escolhe fazer isso justamente quando você dorme? Aqui vem o achado que vai contra tudo que parece intuitivo. Tentar eliminar os pesadelos pode ser mais perigoso do que conviver com eles. O mesmo estudo da University of Montreal acompanhou pessoas que relataram não ter pesadelos há muito tempo. O resultado foi desconcertante. Elas mostraram tendência maior a tomar decisões precipitadas em situações de risco social. A explicação mais aceita: sem os pesadelos, o cérebro perde o simulador. Sem a prática, a capacidade de reconhecer e avaliar ameaças reais diminui. Em outras palavras, aquele medo visceral que você sente às 3 da manhã pode estar te tornando mais capaz na vida real. Desconfortável, sim. Inútil, não. Isso muda a forma de encarar esses momentos. Da próxima vez que você acordar com o coração acelerado e um cenário aterrorizante ainda vívido na cabeça, a primeira pergunta pode não ser mais: por que isso acontece comigo? Pode ser: o que está acontecendo na minha vida real que ainda não resolvi? Porque o conteúdo do pesadelo raramente é o problema literal. A perseguição não é sobre perseguição. O exame em branco não é sobre o exame. Eles são representações físicas de ameaças emocionais que você ainda não enfrentou acordado. Os pesadelos não são o problema. Eles são o sistema tentando te ajudar com um problema que você ainda não encarou de frente. Mas, e isso é importante, existe uma diferença entre pesadelos ocasionais, que fazem parte do processamento normal, e pesadelos frequentes, intensos, que interrompem o sono de forma consistente. Quando eles viram ciclo, quando acordar com terror todo dia começa a afetar o funcionamento diurno, isso pode ser sinal de algo que precisa de atenção profissional. Transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, cursa frequentemente com pesadelos recorrentes. Cada pessoa tem uma biologia e uma história únicas. A ciência ainda está tentando responder perguntas bem básicas sobre isso. Por que algumas pessoas raramente têm pesadelos e outras têm quase todo dia? Por que o conteúdo muda com a idade? O mecanismo exato ainda não tem consenso. O que temos até agora é suficiente para mudar a forma de olhar para isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente posta conteúdo sobre ciência que realmente impacta a sua vida. E comenta aqui: você tem algum pesadelo que se repete sempre?
Então o que fica de tudo isso? Que o medo que você sente num pesadelo não tá te maltratando, tá te treinando. O cérebro não criou esse sistema para destruir sua noite. Criou para te deixar mais preparado para o que vem de fora. Da próxima vez que você acordar com um pesadelo ainda queimando na memória, antes de entrar em desespero, para um segundo e pergunta: o que está ocupando espaço na minha cabeça que eu ainda não resolvi acordado? Provavelmente a resposta está ali. O pesadelo foi só o caminho que o sistema encontrou para te mostrar. E por falar em sistemas que operam enquanto você dorme, tem um fenômeno que acontece especificamente nas primeiras horas da madrugada que conecta diretamente com o que a gente acabou de ver aqui. A gente tem um vídeo sobre isso na playlist de sono que vai completar esse quebra-cabeça de um jeito que você não espera. Se você chegou até aqui, vale muito ir lá. As peças se encaixam. Até o próximo Entendendo o que não entendemos. Eu sou o Dr. DVD e não se esqueça de se inscrever no canal.